Vamos abrir o noticiário falando da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Ela que tinha 38 anos e dedicou boa parte da sua vida à luta pelos direitos humanos. Ela foi assassinada a tiros na noite de ontem, na zona norte do Rio de Janeiro. O motorista que conduzia o carro em que a vereadora estava também morreu. E uma assessora escapou ilesa, né, desse assassinato, né, dessa execução. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, colocou a Polícia Federal à disposição do interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro, o general Walter Braga Neto, para investigar o crime. Vamos direto para o Rio conversar com o nosso repórter Rodrigo Viga, que tem todas as informações sobre esse caso. Bom dia, Viga. Não merece brincadeira não, rapaz, porque estamos todos de luto por aqui, né, Edgar? Não diria só a sociedade carioca, não, diria fluminense brasileira, né, porque do jeito que a situação está, né, da violência, agora é um atentado contra uma vereadora, contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, nos faz lembrar todas essas séries que muitos assistem aí nos canais de TV a cabo, Narcos, Colômbia, qualquer coisa do gênero, viu, meu caro Edgar? O corpo da vereadora Marielle Franco, de 38 anos de idade, que era uma ativista social, defensora das minorias e dos direitos humanos, ainda está no Instituto Médico Legal. Daqui a pouco vai ser liberado para ser encaminhado aqui para o centro do Rio de Janeiro, onde vai ser revelado no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde ela militava, trabalhava, estava no seu primeiro mandato como vereadora, inclusive foi a 5ª vereadora com o maior número de votos no último pleito, egressa, brotou, nasceu no Complexo da Maré, um conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro, e era a voz das minorias, dos mais pobres, aqueles que são considerados oprimidos, negros, de menor classe social, dentro do Parlamento Municipal do Rio de Janeiro. Meu caro Edgar, ouvinte internauta da Jovem Pan, segundo relatos que eu consegui coletar junto à Polícia do Rio de Janeiro, foi um crime cometido por especialista ou especialistas, porque o carro que emparelhou com o veículo onde estava a vereadora tinha mais de uma pessoa. E os tiros foram disparados na direção da cabeça da parlamentar, ou seja, um traço muito claro, evidente, e que foi uma execução. Ela foi atingida por 4 tiros, sequer teve a chance de ser socorrida, morreu no bairro do Estácio, bem pertinho da sede administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e também do São Bódromo, um dos símbolos da ainda querida e amada cidade maravilhosa, que vive momentos difíceis. Tudo isso acontece, além dela morreu também o motorista, tudo isso acontece em um período de intervenção federal, ou seja, foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, à democracia, e um tapa na cara também da intervenção federal, que por enquanto não meteu medo nos bandidos, nos criminosos, que continuam literalmente agindo à torto e à direita. Câmeras de segurança na região estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos criminosos, do veículo usado pelos criminosos, e testemunhas também estão sendo interrogadas e ouvidas para ver se conseguem colaborar. A principal delas, a assessora que estava no carro, que saiu ilesa, incólume, apenas com ferimentos oriundos de estilhaços de bala, mas, é claro, está muito traumatizada e sofrendo, como todos nós, de luto aqui no Rio de Janeiro pela morte cruel, bárbara e sanguinária dessa vereadora carioca, meu caro Edgar. Olha, Viga, tem aqui o Twitter já do presidente da República, Michel Temer, reiterando que colocará o ministro Raul Jungmann à disposição, né, da Polícia Federal para auxiliar aí o interventor no estado do Rio de Janeiro, como eu disse, e ele também postou um Twitter lamentando o ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco, solidarizando-se com a família, amigos e acompanhando a apuração dos fatos de perto aí para a punição, né? Primeiro encontrar e a punição dos autores desse crime. É o Twitter do presidente Michel Temer de alguns instantes atrás, cerca de 1 hora atrás. Agora, Viga, continua com a gente tem aqui o deputado Marcelo Freixo, também do PSOL do Rio de Janeiro, afirmando em depoimento recente que as características do assassinato da vereadora são muito nítidas de execução. Vamos conferir um trecho da entrevista. O áudio não está dos melhores, mas eu acho pela importância e pelo momento, pela quentura do momento, vale a pena a gente ouvir o que disse o Marcelo Freixo a respeito. Perdendo uma vereadora, né? A gente está perdendo uma pessoa extraordinária, que estava nesse momento fazendo debate
sobre racismo e é brutalmente assassinada, né? 2 pessoas assassinadas aqui. Eu estou em contato desde cedo, desde o momento que o delegado Rivaldo acabou de assumir a chefia da Polícia Civil. A Polícia Civil deu toda a cobertura, a delegacia de homicídio já assumiu o caso. A gente vai cobrar com rigor. Todas as características são características de execução. É evidente que a gente vai aguardar as conclusões da polícia. Cabe à polícia fazer a investigação, mas a gente, evidentemente, não vai, nesse momento, aliviar isso. As características são muito nítidas de execução, mas a gente quer isso, de qualquer maneira, apurado o mais rápido possível. Não é por cada um de nós, é pelo Rio de Janeiro. Isso é completamente transmissível. Uma pessoa cheia de vida, cheia de gado, uma pessoa fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada. Olha aí, então o Freixo pedindo uma investigação rigorosa para se chegar nos assassinos, né, da vereadora carioca, a Marielle Franco, e dizendo que não é uma questão individual para um ou para outro, é uma questão que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente. Então, olha, vamos lá, o que o teu faro de jornalista investigativo e analista político diz sobre essa questão, o Tonholi? Ela que era uma ativista participante, ativa mesmo na questão dos direitos humanos e tinha feito, inclusive, críticas à maneira de abordagem do pelotão, o Viga pode me corrigir se eu estiver errado, ali de Irajá, né? Esse pelotão que é um pelotão conhecido pela truculência, pela maneira de abordagem truculenta. O que você pode nos dizer a respeito? Eu queria lembrar que em 2011 a juíza Patrícia Acioli foi assassinada em condições análogas e foi assassinada por policiais militares. Feliz ou infelizmente, nos anos 80 e 90, eu passei boa parte desses 20 anos indo para o Rio de Janeiro pela Folha de São Paulo, só para frequentar tiroteio e favela. E eu aprendi uma coisa que eu trago comigo até hoje, eu acho que serve de reflexão para esse caso. Narcotraficante mata com fuzil e mata com escopeta. Quem mata com tiro seco de arma é policial. Sobretudo, maus policiais militares. Eu vejo uma cena muito semelhante entre o assassinato da Marielle e o assassinato da juíza Patrícia Acioli, quase igualzinho. Me parece, pode ser que eu esteja enganado, mas o cheiro, o faro, é que é crime cometido por mau PM. Agora eu quero dar uma perspectiva. No Brasil, a gente teve, em 2017, 4.473 homicídios, um aumento de 6,5% em relação a 2016. E no Rio de Janeiro nós tivemos em 2017 68 feminicídios, ou seja, 5 mulheres assassinadas por mês. É uma toada que não vem de hoje e, para te responder da maneira mais sucinta, volto a dizer, e eu conheço bem favela carioca, narcotraficante ataca de fuzil e de escopeta e não de arma que você porta com uma das mãos. Ô Viga, você que está no epicentro desse crime aí, desse assassinato, você vai no mesmo pensamento do Tonholi? Edgar, eu conversei com muitos especialistas dentro e fora da Polícia Militar. E eles disseram o seguinte, o que chama a atenção é a precisão dos tiros, viu, Edgar? Mirados, desferidos contra a cabeça da vereadora. Ou seja, quando você atira, Tonholi deve ter aprendido isso nas suas incursões aqui no Rio de Janeiro, nas décadas de 80 e 90, quando você atira no rosto, na cara, na cabeça, é porque você quer matar, você quer exterminar, você quer até desfigurar aquela pessoa, porque isso tudo tem um simbolismo. Agora, se você quer apenas ferir, você atira nos membros anteriores. Se fosse uma tentativa de assalto, talvez teria sido um outro tipo de abordagem, mas não se caracteriza como uma tentativa de assalto. Pelo contrário, foi sim, pelo que tudo indica, uma execução, um assassinato, algo encomendado. E o Tonholi foi muito feliz quando falou pela arma utilizada, que usou foi pistola, usou foi revólver, não foi fuzil, não foi bazuca, não foi nada de grosso calibre. Ou seja, quando você vai dar um tiro, meu caro Edgar, isso eu aprendi aqui com a polícia do Rio de Janeiro, de curta distância, você usa uma arma de menor impacto, de menor calibre, a pistola ou um revólver. Agora, quando você vai dar um tiro de maior distância, de longa distância, aí você usa
escopeta, um fuzil, uma metralhadora ou algo do gênero. Fez até lembrar aquele caso do ônibus 174, você lembra, Edgar, da Geisa Firmo Gonçalves, que um policial militar desastrado chegou para matar lá o sequestrador com um tiro de fuzil a 2 metros de distância do sequestrador. Acabou matando, no caso, a vítima principal, que era a Geisa Firmo Gonçalves. Enfim, essa é a situação, as indicações são todas claríssimas de que foi realmente uma execução. Agora resta saber se foi uma execução feita por policiais, por maus policiais, por milicianos, por grupos paramilitares, mas ela literalmente incomodava muita gente, ainda mais dentro do parlamento da cidade do Rio de Janeiro, representando negros, pobres, minorias oprimidas, viu, Edgar? Tá certo, Viga. Obrigado pelas suas informações. Qualquer coisa, é só chamar a gente aqui, tá? Um grande abraço, bom trabalho para você. Edgar, fala, Caio. Essa onda agora de redes sociais, todo mundo tem um Twitter, um Instagram, um Facebook, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez e todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E eu vejo agora de manhã um monte de manifestação de gente que discorda da esquerda, não fazendo chacota, mas apontando o dedo. Olha, tá vendo? A Marielle Franco caçou, não sei o que, é mais uma, não sei por que estão dando tanta importância. As ideias têm uma opinião, têm um sentido, esquerda ou direita ou centro-esquerda, daí por diante. Agora as pessoas são todas iguais e nesse caso a gente tem uma coisa muito mais séria do que um assassinato, não por ser um parlamentar, uma parlamentar, até porque todos são iguais perante a lei, independente se é funcionário público ou não, mas é um caso de denúncia. A Marielle Franco, ela tinha agora todo um trabalho, como o Viga já falou, o Tonholi já disse também, que incomodava muita gente, sobretudo acusações contra as milícias que no Rio de Janeiro são formadas por policiais. E aí hoje essa execução nítida, que se trata de uma execução, não foi um assalto nem nada. O que aconteceu? Quem foi? Cá para nós, todos nós sabemos. Só não dá para afirmar porque envolve questões jurídicas, judiciais, que se você não tem prova, quem se dá mal é você. Sim. Mas se a gente sabe, nós sociedade sabemos quem é que foi que fez, imagina o poder público. Só queria, para fechar esse pensamento, de que esse caso da Marielle Franco, a gente tem o caso da Patrícia Scioli, da juíza. Em 2003, começo dos anos 2000, o Celso Daniel, prefeito aqui de Santo André, que também sabia de muita coisa, estava ameaçando abrir a boca, também foi executado. No Brasil, isso acontece cada vez mais. O judiciário, os bons do judiciário estão andando com tremendas escoltas hoje em dia porque tem medo. Não os juízes que a partir de hoje estão entrando em greve porque querem garantir benefícios. Os juízes que peitam bandidões. Ou seja, isso tudo vai tomando conta. A gente volta ao cenário que a Colômbia vivia nos anos 90 e só vai repercutindo mais e mais negativamente no exterior, e aí aquela confiança do exterior no Brasil vai se afastando cada vez mais. E vem acontecendo, como você coloca, Caio, de uma forma muito grave, que coloca o Brasil num extremo, onde cada vez mais atos como esse vão acontecendo e que mostram que a ausência do Estado dá força a um poder paralelo, seja da milícia, seja do traficante, seja do mundo do crime. Ô Edgar, só para ilustrar um pouco o que o Caio estava falando agora, de algumas pessoas que estão relativizando a morte da Marielle, no próprio tweet dela, do dia 13, falando sobre a morte daquele jovem, alguns estão colocando assim, por exemplo, o Jefferson, ironia do destino, né? Defende bandido e são os mesmos que te mataram. O Bruno Gama se tornou vítima dos marginais que tanto defende, não lamento. Só pra gente ver o tipo de gente que a gente tem que conviver aí nas redes sociais. É lamentável. É o tipo de desatino que não dá nem pra levar em consideração, né? Mas